Bom, a gente vai começar falando sobre a diferenciação terrestre, tá bom, galera? Quando eu falo diferenciação terrestre, eu falo basicamente da composição da Terra. Não tem como, Raso. Não tem como eu colocar mais para cima, pelo fato dela estar fixa ali. Ok? Lucas Raso disse que não dá para enxergar. Vocês não estão conseguindo enxergar, gente? Está escrito ali? Tá. Eu vou dar aula do computador, então. Não vou usar a lousa. Tá? Só um minuto, gente. Tentar fazer pelo computador, né? Vamos lá. Pessoal, vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim? Tá. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar, isso aqui vocês viram no ano passado, é a questão da diferenciação terrestre. O que seria essa diferenciação? Para melhorar a câmera, eu vou fazer o seguinte, Pronto. O que seria essa diferenciação terrestre? Né? Quando a gente analisa a Terra como um todo, ou um corpo, este corpo ele possui subdivisões, ou seja, ele está arranjado em camadas. Então, a gente pode pensar que a Terra ela é como se fosse uma cebola, tá? Só que com algumas diferenças fundamentais, tá? Por exemplo, deixa eu colocar aqui. Ao redor da Terra, nós temos também uma camada, primeira camada da nossa cebola chamada Terra, totalmente irregular, tá? É a camada mais fina da Terra, a chamada de crosta terrestre. Tá? A crosta terrestre, gente, ela tem uma espessura muito pequenininha comparado ao resto do planeta como um todo, tá? Se você parar e comparar a crosta com as outras camadas, quer ver? Ó, a crosta ela tem de 0 a 70 quilômetros, tá bom? De 0 a 70 quilômetros. A diferença que você pode analisar é o seguinte: você pode ter a crosta num ambiente marítimo, então se você tem água, por exemplo, a crosta, que é a camada da Terra, está aqui, tá? Você pode ter essa crosta que é a oceânica, que é quando tem essa camada embaixo da água.
Você pode ter aí a oceânica, ou você pode ter a continental, que é quando você tem só o continente mesmo como um todo. Por exemplo, se aqui for, sei lá, América do Sul, e embaixo você tem aqui, né, a camada da crosta, ela é chamada de crosta continental, tá? Crosta continental. O que vai mudar é a espessura desses caras aqui, tá? Você tem aí um tamanho da crosta oceânica e um tamanho da continental. Para falar os valores exatos aqui, ó, a continental varia de 20 a 60 km e a oceânica de 5 a 10. Então a continental é maior, tá? Se eu coloco aqui um HC como a crosta oceânica, ou a crosta continental, e a crosta oceânica como HO, altura, espessura ali, eu posso falar que sempre a continental é maior do que a oceânica, bem maior. Então é como se a Terra fosse um ovo e a casca do ovo é o que a gente chama de crosta terrestre, que se divide em duas partes, oceânica e a continental. Até aqui, tudo bem? Ótimo, beleza. Agora, dentro aqui da Terra, na parte interna, abaixo da crosta, nós temos aí um outro cara, uma outra camada muito importante, essa camada aqui, ó, que está aqui, que é a chamada de manto. É o manto terrestre, tá? É a parte mais espessa da nossa Terra, ok? É a parte mais espessa. O que tem ali, né? O que tem no manto? No manto a gente tem magma, que é rocha, está derretidinha ali, tá? Então o manto, ele é a parte mais espessa da Terra. A sua composição é de magma, ok? Que é rocha derretida. E essa rocha derretida está em movimento aí, beleza? Então, a partir do momento que você tem esse material em movimento, esse material está numa altíssima pressão e temperatura, né? Sabe que ele é muito quente, né, galera? Então, você tem um material que ele está pronto para sair dali. Se tiver um lugar para ele sair, ele sai. A gente vai falar disso mais para frente. São os vulcões, tá bom? Então, esse é o primeiro arranjo. Só para vocês terem uma ideia numérica. Olha quantos quilômetros tem o manto. 2.900 quilômetros. É muita coisa, né? A crosta tem no máximo 70. O manto tem 2.900. Ok? Bom, e por fim, aqui no centro, nós temos um núcleo interno. Nós temos um núcleo interno aqui. E esse núcleo interno, ele é muito importante, tá? Ele está lá no centro da nossa Terra e ele é composto pelo quê? Ele é composto de dois elementos químicos muito importantes, que é o ferro e o níquel. Esses dois elementos químicos juntos, rotacionando, porque a Terra está rotacionando, eles formam ao redor da Terra o que a gente chama de campo magnético terrestre, gente. Então eles vão ser os produtores do campo magnético, tá bom? Porque eles são materiais ferromagnéticos, o ferro e o níquel. Tudo bem, gente? Até aqui? Alguma dúvida? Não? Nenhuma dúvida? Legal. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma coisa aqui.
Isso tudo vocês tinham visto no ano passado, né, gente? Gente, isso vocês tinham visto no ano passado, né? Sim ou não? Eu preciso saber. Vixe, uns falaram sim, uns falaram não. Por isso que chama a revisão de alguns conceitos. Quer ver? Agora vamos falar de outra coisa que vocês também viram no ano passado. Ó. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. As famosas eras geológicas. Chegaram a ver as eras geológicas? A escala de tempo? Aqui, ó. Sim, né? Então, o que você tem que saber sobre as eras geológicas? Primeiro, você tem que saber a idade do planeta Terra, porque a formação dele tem a ver com a física. Né? Então, o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. Tá? 4,5 bilhões de anos. E esses 4,5 bilhões de anos, 4,5 bilhões, ele é um tempo que você não consegue imaginar na sua cabeça. É um tempo muito grande. Ok? E nesse período todo, o ser humano não esteve na Terra nesse período todo, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente teve condições específicas para que pudéssemos ter a formação de vida aqui no planeta Terra, a vida como conhecemos. Então, o planeta passou por profundas e diversas mudanças, ok? E aí essas mudanças que o planeta sofreu foi analisado, claro, e foi colocado aí numa linha do tempo, organizando em 4 tópicos, tá? O primeiro são as eras, o segundo são os períodos, o terceiro são as épocas e o quarto na verdade, o tempo hoje, tá? Quando a gente fala hoje, gente, para a geologia, a gente está falando de tipo 1000 anos, tá bom? 1000 anos, é hoje em dia. Porque tem 4,5 bilhões, é muita coisa. Então aqui, nessa tabelinha, você vai ter a organização em eras, períodos, épocas e o tempo. Cada era, cada período teve eventos que acarretaram nas mudanças que eu comentei com vocês, tá? Então a tabela começa de baixo para cima, ok? De baixo para cima. Exemplo aqui, ó, a era Adeana, que é a antiga era Azoica. A gente não tem divisão aqui de período e época, tá vendo? Não tem. Mas nós temos eventos que acarretaram na mudança aqui das nossas eras. Por exemplo, como é que eu mudei da Adeana para a Arqueana? Eu tive algum evento. Então, olha, na Adeana a gente tinha o quê? A ausência de vida, período de resfriamento da Terra, solidificação dos minerais e formação das primeiras rochas magmáticas. Qual é a diferença da Adeana para a Arqueozoica, que é a Arqueana, né? Rochas magmáticas e metamórficas, formação de escudos cristalinos e primeiros oceanos. Está vendo a mudança? Então, galera, é importante, não estou pedindo para você decorar isso aqui, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, você não vai ficar decorando data aqui, mas é importante que você saiba coisas específicas. Por exemplo, ocorrência de glaciações, aparecimento do homem, ok? Como os oceanos estão organizados hoje em dia. Isso é importante que você saiba o período e a era que está esse período. Por quê? Glaciação é algo muito importante para a formação da Terra e o aparecimento do homem também. Então o homem apareceu onde? No período quaternário da era cenozoica. Entende? Algumas coisas pontuais, como por exemplo, deriva continental. Tem que saber que a deriva continental foi na era mesozoica. Que mais?
O aparecimento dos 3 tipos de rocha estão no pré-cambriano, tá bom? Então essas coisinhas tem que saber, tá? Portanto, é assim que a gente divide cronologicamente a Terra, ok? A gente entende que ela tem uma diferenciação em camadas, vê as características dessas camadas e coloca a história da Terra numa linha de eventos que acarretaram na mudança de era para era, período para período, época para época. Tudo bem, gente? Ok. Então, antes da gente dar continuidade, peço que vocês abram as câmeras de vocês para fazer essa chamada. Ana Flávia. Estou aqui, professor. Ok. Arthur. Senhor Arthur. Ok. Tentou. Eu não ouvi, mas eu vi que você tentou falar. Bruno. Não. Daniele. Presente. Gabriel Navarro. Não. Gabriel Raso. Gente, bom dia, tem que ser rápido. Gabriel Raso. Ok. Giovana Marques. Não. Isabela Piveta, estou vendo. Ok. Jonatas. Ok. Julianelli. Não. Lucas está ali. Lucas Kenzo. Não. Lucas Raso. Ali. Maria Eduarda não está. Maria Helena está aqui. Paulo Gustavo. Tudo bem, Paulo? Mas você está aí. E quem mais está aqui? A Rebeca só, né? O resto não tem mais ninguém. Então não está. Ah, não, Pedro. Pedro está aí também. Pedro está aí também. Tiago não está. Iago de Piaz não está. Nem o Iago Paulo. Beleza. Pessoal, então, olha lá. O que vocês podem fazer? Tá, apostila já. Só com tudo essas coisas que a gente discutiu ainda. Ó, já dá para você resolver aqui ó, as questões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, lição de casa. Páginas 25 e 26. Exercícios 1 até 8. Aqui, ó. Vai ser perguntado para você o que a gente discutiu agora nesse momento da aula. Tudo bem, gente? Pode sim, Ana. Quiser entregar valendo metade, pode entregar. Maria Helena falou 25 até 28. Não, Maria Helena, 25 e 26 as páginas. Exercícios 1 até 8. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos dar sequência, gente? Vamos falar um pouquinho sobre essa teoria tão importante que é a deriva continental. Tá bom? Bom,
O que seria a deriva continental? Eu vou direto falar sobre a teoria da deriva continental, ok? Acreditava-se, gente, que no passado nós tínhamos aí os continentes juntos, tá? Eles estavam juntos. Então vamos supor que a Terra esteja aqui, tá? Se essa daqui é a Terra e ela não possui a configuração que a gente conhece hoje, ela tinha os continentes em conjunto, eles estavam todos juntinhos aqui, tá? Todos juntos aqui. Essa junção dos continentes lá atrás é chamado de supercontinente. Então isso aqui é como se fosse um supercontinente. Supercontinente. Esse nosso supercontinente, gente, ele tem um nome, tá? Ele é chamado de Pangeia. Pangeia. É todos esses continentes juntos. Só que em volta tem água, né, gente? Tem água. Na postura de vocês, o desenho tá muito melhor do que o meu, tá, gente? Aqui, ó, tá muito mais bonito, tá bom? Então dá uma olhadinha aqui. Bom, então a Pangeia, ela tá rodeada, por assim dizer, por um mar. Como não existiam continentes bem estabelecidos, era um supercontinente, ao redor não tínhamos vários oceanos. Tínhamos um oceano só, que era chamado de Pantalassa. Tá? Pantalassa. Tá? Ah, professor, tem que saber esses nomes? Tem. A teoria da deriva continental ela é fundamental. Ela é fundamental para a gente entender como estão organizados os continentes hoje. Tá? Então vamos lá. Supercontinente, Pangeia, tudo junto. Ao redor, o nosso querido Pantalassa, que é o que cobria aí, estava em volta do nosso supercontinente. Então, o que diz aí a teoria da deriva continental? A teoria da deriva continental ela vem buscar explicar o que aconteceu com a Pangeia, tá bom? O que aconteceu com a Pangeia? Bom, a gente vai ver mais para frente que a nossa Terra ela é composta de placas tectônicas. A crosta ela é toda quebrada, toda rachadinha, e a gente está sobre placas tectônicas. Então, eu tenho aí um movimento da crosta que ao longo do tempo, não que foi se intensificando, mas foi ficando mais evidente. Tá? Quem descobriu isso foi um meteorologista que formulou a teoria da deriva continental chamado Alfred Wegener. O nome dele está aqui, ó. Alfred Wegener, aqui, ó. Tá? Ele que veio com essa ideia, tá? Ele que veio com essa ideia do supercontinente, que depois vai se dividir. A gente já vai falar sobre isso, tá? Mas foi um meteorologista, Alfred Wegener, tá? Então, aqui na teoria da deriva continental, tínhamos a Pangeia, o planeta está em movimento, a crosta terrestre ela se movimenta, e aí essa Pangeia ela começou a se dividir. Tá? Aí foi criando aí outros continentes grandes, um deles é chamado de Gondwana, tá? Aqui, ó, é esse aqui, ó. Tinha a Laurásia. Bem, então a parte de baixo é a Gondwana, de cima a Laurásia, isso começou a se dividir. Mas o que importa aqui é que você entenda que houve uma divisão. Então, é como se eu estivesse vindo aqui, ó, feito uma divisão. Isso aqui vai para cima e isso aqui vai para baixo. Não especificamente cima e baixo, tá, gente? Vai se dividir. Essa divisão da Pangeia ela se deve por esse movimento das placas, que a gente vai ver melhor mais para frente. E aí foi acarretando
na separação dos continentes até o que a gente conhece hoje, tá? Mas o que é importante você tirar aqui é como que isso foi pensado, tá? Porque não é muito simples de você pensar isso, né, gente? 180, isso aqui é 180 milhões de anos atrás. É muito tempo, tá bom? É muito tempo. Como que a gente começou a perceber que os continentes eles eram juntos? Bom, ó, o primeiro tópico aqui que a gente tem que pensar é em relação às margens dos continentes. Eu vou abrir aqui o mapa mundi para mostrar para vocês. Esse aqui tá bom. Ó, o que eu quero mostrar para vocês aqui, gente, do primeiro tópico é... Vamos olhar as margens aqui, ó. Vocês estão vendo que o recorte aqui é a América do Sul, né? A América do Sul, ela encaixa bonitinho aqui na África. Ó, se eu conseguisse juntar como se fosse um quebra-cabeça, as margens aqui encaixariam aqui. Tá vendo esse pedacinho aqui, ó, da Ásia? Encaixaria aqui. Tá vendo aqui? Isso aqui é a Índia, ó. Onde está o mouse? A Índia encaixa aqui, ó. Tá vendo? Então é como se toda essa massa que está acima da água fosse um conjunto. Então, as margens dos continentes formam um recorte que nos leva a pensar que antes eles estavam juntos. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar são as margens dos continentes. Continentes. Aí você pode pensar assim, ó, quebra-cabeça, como se fosse um quebra-cabeça. Tudo bem até aqui, gente? Sim ou não? Sim? Legal. Eu vou falar de mais uma evidência, só para a gente poder fechar, porque vai acabar a nossa aula, tá, gente? O que mais foi descoberto aí, o que acarretou na teoria da deriva continental, de que tudo estava junto, né? Os fósseis encontrados nas margens, por exemplo, foram encontrados fósseis aqui, ó, no litoral do Brasil, que são os mesmos fósseis da mesma época, da mesma idade de fósseis de répteis encontrados aqui na África, na costa africana. Então, pera lá, se eu encontro um fóssil de um réptil aqui no Brasil que tem a mesma idade de um na África, nas margens que provavelmente se encaixam, provavelmente isso estava junto. Tudo bem? Então, fósseis de mesma idade. Fósseis de répteis de mesma idade. Mesma idade geológica, tá, gente? Ou seja, eles eram da mesma época. Tá bom? Galera, alguma dúvida até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Que nomes complicados são complicados. São complicadinhos, tá? Então, ó, gente, a gente veio até aqui as evidências, tá? Falei do encaixe do quebra-cabeça das costas e dos fósseis, tá? Vou falar das rochas na próxima aula. E aí a gente mata essa parte da deriva continental. Tá bom? Galera, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, a gente fecha por aqui. Podemos fechar? Sim?